Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, para subscreverem o canal, colocarem gosto e baixarem a aplicação da Rádio Transforma, que facilita muito a vossa vida. Começaremos por falar do acontecimento da semana, que é a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra. A morte de uma rainha não seria nada de extraordinário no mundo, simplesmente, no caso da Rainha Isabel, até para relações que há com Portugal, ela transformou-se em Portugal num acontecimento que parece histórico. As nossas televisões têm praticamente dedicado os tempos de antena à morte da Rainha Isabel e a tudo aquilo que sucedeu antes e a que vai suceder depois. A nossa relação com a Inglaterra é muito antiga e sempre foi prejudicial a Portugal, exceto numa única vez, quando um negociante português do Porto, um comerciante do Porto, negociou o primeiro tratado de comércio com a Inglaterra. Esse comerciante chamava-se João Alho e negociou tão bem o tratado, de uma maneira tão favorável a Portugal, que os portugueses começaram a utilizar a expressão esperto como o alho. Muitas vezes esperto como um alho não é como um alho, é esperto como o alho, esperto como o João Alho, que negociou o primeiro tratado de comércio com a Inglaterra. A partir desse primeiro tratado de comércio, todos os outros tratados foram sempre desfavoráveis a Portugal, inclusivamente com vários ultimatos da Inglaterra a Portugal, quer no tempo de Oliver Cromwell, que depois resultou numa submissão completa de Portugal e no casamento da Catarina de Bragança com o rei Carlos I de Inglaterra, e posteriormente na célebre questão do ultimato inglês com o mapa cor-de-rosa. Sempre Portugal esteve ao lado da Inglaterra, mas numa posição de submissão à Inglaterra. Inclusivamente, a própria entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial foi suscitada pela Inglaterra, sobretudo porque, se Portugal não entrasse, no final da guerra, muito provavelmente, qualquer que fosse um vencedor, Portugal corria o risco de perder as suas colónias. E foi para defender as colónias que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra. E só não entrou na Segunda, ao lado da Inglaterra, porque a própria Inglaterra não quis que Portugal entrasse. Portugal, no fundo, submeteu-se ao longo da história à vontade da Inglaterra e aceitou sempre tratados desfavoráveis à Inglaterra. Relativamente à Rainha Isabel II, para além do facto de ela ter estado no poder durante 70 anos, algo de extremamente notável, é a maior longevidade do monarca, pelo menos nos tempos conhecidos, e no seu reinado ela assistiu apenas à decadência do Império Britânico. O Império Britânico foi perdendo as suas colónias, desde as colónias africanas, Serra Leoa e outros, até ao longínquo Tuvalu, uma coisa que provavelmente poderá ser submersa pela água daqui a uns anos. A Inglaterra, sem colónias, passou a ser um país europeu normal. Porém, é um país europeu dentro da Europa, porque é essa a sua posição geográfica, mas não é um país europeu no que toca às suas relações estratégicas. Na realidade, a Europa, de país colonizador, de potência colonial, transformou-se atualmente numa colónia dos Estados Unidos da América. Isto é,
o antigo país colonizado passou a país colonizador. E todo o comportamento da Inglaterra para com os Estados Unidos da América é algo parecido com a relação que Portugal teve com a própria Inglaterra de autêntico domínio colonial. Sem colónias, a Inglaterra é um país pouco relevante no contexto mundial. Tem a bomba atómica e isso faz dela uma potência respeitável. Mas em termos de população, em termos de geografia, digamos assim, população e área, é um país médio apenas no contexto mundial. E no que toca ao desenvolvimento científico e tecnológico, se durante muitos anos foi uma potência científica e tecnológica, neste momento, obviamente, está a perder a sua dianteira para a China e para os Estados Unidos, que já perdeu há muito tempo para os Estados Unidos, agora também para a China. Portanto, a Inglaterra, neste momento, acaba por ser uma espécie de colónia dos Estados Unidos, seguindo de uma maneira cega a política externa americana e os interesses americanos. E foi porque os Estados Unidos pretendiam enfraquecer a União Europeia que pressionaram a Inglaterra para sair da União Europeia e a Inglaterra fez o que os Estados Unidos queriam, saiu da União Europeia. Resultado disso, uma situação trágica na Inglaterra, com uma pobreza incrível, com milhares de pessoas com fome nas ruas, com frio nas ruas, a dormirem nas ruas. Com uma inflação galopante e mais, com uma dívida externa, uma dívida pública galopante. Em 2019, a dívida pública da Inglaterra era de cerca de 105% do PIB. Pois, neste ano, no final deste ano, a dívida pública da Inglaterra provavelmente será cerca de 125% do PIB. Mais do que a dívida pública portuguesa. Mas aquilo que a nova governante, a nova primeira-ministra traz à Inglaterra é apenas mais do mesmo. É apenas uma versão requentada de Margaret Thatcher. E vai insistir na baixa dos impostos para os mais ricos. O que é que vai suceder? Vai suceder aquilo que sucedeu a Margaret Thatcher, que saiu sem honra nem glória. Porque com essa tentativa de baixar os impostos sobre os mais ricos, lançou a Inglaterra na pobreza e foi afastada sem honra nem glória. É isso que vai acontecer a Liz Truss. O novo rei não vai fazer nada diferente. Não vai impedir a queda da Inglaterra no contexto mundial. É uma figura decorativa, embora ele tente intervir na política mais do que a mãe. Simplesmente, quem manda é o Parlamento, quem manda é o Primeiro-Ministro e, portanto, esta política, seguida pelos conservadores, vai levar a Inglaterra cada vez mais num caminho em declínio. Provavelmente, se a Inglaterra, durante o reinado de Isabel II, assistiu ao declínio do Império, pois com Carlos III assistirá ao declínio da própria Grã-Bretanha, do próprio Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. Muito provavelmente a Escócia irá alcançar a independência, porque esta relação com a Inglaterra e o afastamento da União Europeia, pois são prejudiciais à Inglaterra e particularmente prejudiciais à Escócia. Não admira absolutamente nada que em breve, embora Liz Truss não aceite o referendo, mas a realidade acaba por sobrepor à vontade dos conservadores e não admira que dentro de algum tempo haja um referendo na Escócia
e que a Escócia opte pela independência, o que seria terrível para a Inglaterra e, a verdade, terrível para a Europa. Depois disto, falamos do Brasil. O Brasil, que é, neste momento, o país da vergonha. Ter um presidente como Jair Bolsonaro é absolutamente inenarrável. Como é que um país com a grandeza do Brasil, com a grandeza continental do Brasil, com a população de 217 milhões de habitantes, elege um presidente do género de Jair Bolsonaro? Um presidente que não só utiliza as comemorações patrióticas dos 200 anos da independência para fazer propaganda política, mas para fazer a propaganda política mais inenarrável, mais rasca do que se pode imaginar. E cometendo crimes sobre crimes neste próprio ato. É inacreditável como é que Bolsonaro, nos seus discursos, utiliza palavras como embroxado, palavrões, que ele faz com que a população que o apoia grite embroxado. Ele parece que tem necessidade de fazer valer a sua virilidade. Parece que não é... Depois percebeu-se que há ali conflitos com a mulher que fazem prever que nem está tudo bem, como ele pretende dizer. Ele, no seu discurso, fala aos jovens para se casarem, para constituírem uma família, para, no fundo, terem as suas princesas. É absolutamente caricato. É cruel até. No momento em que 30 milhões de brasileiros passam fome, ele dizer para se casarem e para que as mulheres sejam princesas dos maridos. Princesas? Princesas que dormem na rua? Princesas que passam fome? Princesas que levam pancada? Que são objeto do machismo e da violência masculina? São essas princesas que o Bolsonaro pretende que haja no Brasil. Porque aquilo que ele pretende, com a sua política de destruição da saúde, destruição do ensino, destruição da educação, destruição da cultura, é precisamente fazer com que as mulheres sejam escravas. Dizendo que elas devem ser princesas, na realidade, aquilo que ele pretende é que as mulheres sejam escravas. É absolutamente inenarrável este indivíduo. Mas ele não só cometeu os crimes que eventualmente se apontam. Ele, inclusivamente, naquele espetáculo indecoroso em que um indivíduo, Luciano Hang, que é indiciado pela polícia, que já foi condenado criminalmente, e que agora está com processos de crime, nomeadamente por evasão fiscal, por fraude ao fisco, portanto, por branqueamento de capitais, e, inclusivamente, agora, descobriu-se, por tentativa de golpe. Esse Luciano Hang estava ao lado dele. Um indivíduo condenado criminalmente, um indivíduo indiciado criminalmente, estava ao lado do presidente, na hora em que se comemorava os 200 anos da independência. É esse tipo de indivíduos que ele escolhe para estarem ao seu lado. É do mais repugnante que há no Brasil. Mas esse tipo de indivíduos chegou e afastou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português que estava ao lado de Bolsonaro, e colocou-se entre Bolsonaro e o presidente português. É do mais rasca que pode haver. Interrogado sobre aquilo que sucedeu naquele palanque caricato, Marcelo Rebelo de Sousa, interrogado pela imprensa portuguesa sobre se aquelas cenas teriam afetado as relações com Portugal, ele sorriu e no fundo disse: bem, as relações com Portugal entre Portugal e o Brasil são demasiado importantes. Há 1 milhão de portugueses no Brasil, há 250 mil brasileiros em Portugal e portanto, as relações são muito importantes. E são relações de Estado a Estado. Algo que é importante notar. O chefe de Estado português
era o único chefe de Estado que estava no palanque de Bolsonaro nas comemorações dos 200 anos de independência. O que demonstra o desprezo que, no fundo, o mundo sente por Bolsonaro. Depois, no dia seguinte, no dia 8, estiveram lá também, além do chefe de Estado português, os chefes de Estado de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Angola, Moçambique, não se fizeram representar. É algo de absolutamente humilhante para o Brasil. Esperamos que no dia 2 o Brasil se livre dessa humilhação, se livre desse indivíduo absolutamente inqualificável que é Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes, como habitualmente, que partilhem, coloquem gosto, subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade, e que baixem o seu aplicativo.